Boa noite a todos, com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: qual é a intenção do seu coração? Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Deus sonda e examina os nossos corações. Ele conhece as nossas reais motivações, mesmo as mais profundas e ocultas. O íntimo do nosso ser está aberto diante do Todo-Poderoso. O homem não pode e nunca conseguirá enganar a Deus. Jeremias 17:10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Meus irmãos, o Salmo 139 nos revela que nada escapa aos olhos e aos ouvidos do Senhor. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, Deus ele sabe tudo o que nós estamos fazendo, pensando, até mesmo aquilo que nós vamos falar, antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua. O que observamos é que muitos recorrem ao Evangelho com segundas intenções, tais como obtenção de prosperidade financeira, casamento, autopromoção. As pessoas precisam entender que o Evangelho requer arrependimento sincero, renúncia, autonegação. Não é um Evangelho de serviço, que você entra com algum valor para ter 10 vezes mais. Isso é um engano que é muito propagado no sistema religioso. E nós temos que ter coração de servo e não coração de Senhor. O servo, ele faz a vontade do Senhor. Ele se coloca com o coração quebrantado, com o espírito abatido diante de Deus, reconhecendo a sua insuficiência. Mas muitas pessoas consideram o momento de culto como um mero encontro social, um local para satisfazer seus interesses, em detrimento à adoração sincera e reverente ao nosso Criador. Se aquilo que fazemos não condiz com o que há em nossos corações, de fato estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Nós abrimos uma perigosa brecha se permitirmos que o pecado guie as nossas atitudes e se apodere dos nossos corações. Mateus 15, versículo 8, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos que hoje se dizem cristãos, na verdade agem com hipocrisia, o mesmo que acontecia na época de Jesus. São pessoas que têm a aparência de um cristão, mas não fazem aquilo que o Mestre nos ordenou. O Messias alertou aos seus discípulos. Lucas 12, versículo 1. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é como o fermento, porque pode existir sem ser detectado de imediato. O fermento misturado na farinha não é conhecido até que produza os seus efeitos. Então, à primeira vista, você não sabe se aquela farinha ela está misturada ou não com o fermento, até que o fermento começa
a produzir os seus efeitos, então você tem a certeza de que sim, depressa o fermento invadirá toda a massa. Assim, a hipocrisia, se não for detectada e removida, logo penetrará em nossas ações e sentimentos. Além disso, meus irmãos, tal como o fermento, a hipocrisia nos incha e nos enche de orgulho e vaidade. Ninguém é mais orgulhoso do que o hipócrita. A religião de Jesus é de sinceridade, humildade e sem disfarces. Aquele que tem menos disfarce é semelhante ao seu mestre. Encontramos na palavra narrativas de atos que, aparentemente, seriam considerados como piedosos ou altruístas, porém com motivações obscuras. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, temos o relato de Ananias e sua esposa Safira. Ao venderem uma propriedade, deram ouvidos ao inimigo e não entregaram a totalidade dos recursos obtidos. Mas não havia necessidade de mentir, já que a propriedade lhes pertencia. A falta que cometeram foi extremamente grave, pois mentiram para Deus e foram severamente punidos. Vamos ler este trecho de Atos capítulo 5. Entretanto, havia um homem chamado Ananias, que junto com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e concordou com a atitude do marido. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você o vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto e todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. O problema, meus irmãos, não foi a retenção de uma parte do dinheiro, e sim afirmarem que aquele valor representava o preço total obtido pela venda da propriedade, como vemos nos versos 7 e 8. Versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou no versículo 8: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Ou seja, eles agiram de forma dissimulada e mentirosa quando alegaram que estavam doando todo o valor. Não precisavam ter feito isso. Bastava dizer que estavam doando uma parte do preço de venda da propriedade particular. Essa narrativa nos ensina que devemos ter cautela e repreender as más influências. Aquele casal decidiu dar ouvidos ao inimigo, a mente deles foi corrompida e a influência negativa os levou à morte. Infelizmente, Atos 5:9, Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E nós vemos na continuação da passagem que Safira também cai morta. Em Provérbios, encontramos a seguinte citação, Provérbios 4:23, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Outro relato muito pertinente é a tentativa de um homem chamado Simão de comprar os dons do Espírito Santo para utilizar em benefício próprio. Simão não aceitou o batismo em decorrência de um arrependimento sincero. Ele foi atraído pelos sinais e prodígios, mas não para a edificação da igreja. Meus irmãos, os dons do Espírito Santo são para que possamos levar consolação, encorajamento, edificação para os homens, edificação para a igreja.
Mas aquele homem estava cobiçando benefícios próprios. Ele queria ter parte do poder que estava sobre os discípulos para iludir e impressionar as pessoas. Contudo, logo foram reveladas as suas reais intenções quando ele propôs pagar um preço pelo poder. Façamos a leitura de alguns versículos de Atos capítulo 8. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha o que Simão vai fazer. Ofereceu dinheiro para os apóstolos e disse: "Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Até aqui, meus irmãos. Ainda hoje, vemos milhares de pessoas que dizem estar aceitando e professando a fé, mas, na realidade, estão interessadas em enriquecer de forma ilícita, ganhar prestígio ou conseguir um relacionamento amoroso, por exemplo. As falsas motivações são as mais variadas e nenhuma delas agradam ao Espírito Santo. As orações destas pessoas se tornam detestáveis, pois as suas condutas não estão sendo direcionadas à exaltação e à honra de nosso Deus, mas unicamente para satisfazer as suas vaidades, cobiças e ganâncias. Na época do profeta Amós, Deus rejeitou o culto a ele dirigido, pois o coração do povo de Israel estava totalmente voltado para o pecado. Então, mesmo um culto que respeita todos os requisitos contidos nas Sagradas Escrituras, ele pode ser rejeitado por Deus se o coração do povo estiver dominado pelas trevas. Amós 5, do versículo 21 ao 24: "Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene." Então não adianta apresentar a Deus um culto maravilhoso, com louvores impressionantes, músicas e canções agradáveis, que tenha uma doutrina correta, uma melodia muito bem feita. Mesmo que a pessoa apresente ofertas generosas, se a pessoa estiver andando nos maus caminhos, vivendo uma vida dissoluta, reprovável, desprezando os mandamentos, então Deus não aceitará aquele culto. O mesmo ocorreu em Judá, na época do profeta Jeremias. Jeremias 7, nós vamos ler alguns versículos. "Fique junto à porta o templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor." Então Deus pediu para o profeta Jeremias ficar à porta do templo
e proclamar a seguinte mensagem: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Portanto, meus irmãos, não basta ir à igreja e prestar um culto solene e reverente, se o coração está cheio de maldade, cobiça e corrupção. Precisamos corrigir a nossa rota, experimentar a transformação das nossas mentes. Outro exemplo que podemos citar refere-se à conduta reprovável de Geazi, servo do profeta Eliseu. Geazi deixou a ganância entrar profundamente em seu coração, a ponto de mentir para Naamã em nome do seu senhor, obtendo riquezas para si, em razão de uma cura operada pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Segundo Reis 5, nós vamos ler alguns versículos do 20 ao 27. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Geazi e a sua descendência foram punidos com lepra, suas ações não ficaram encobertas e a verdade foi logo revelada. Nada fica oculto aos olhos de Deus. No sistema religioso, percebemos diversos casos de pessoas que agem de forma semelhante a Geazi. São os famosos mercadores e mercenários da fé. Vivem em busca de meios para ganhar dinheiro por intermédio da manipulação do Evangelho. Eles apresentam um falso Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. A fé e a devoção são vistas como fonte de lucro. Exploram a ingenuidade dos membros de suas seitas, prometendo-lhes prosperidade. Contudo, esta promessa, entre aspas, só faz prosperar os líderes. Não podemos deixar de citar o episódio em que Judas aconselha a venda do perfume que Maria oferta a Jesus, aquele bálsamo que ungiu o corpo de Jesus antes da sua morte. Este é um caso claro de uma sugestão movida por intenções egoístas. Nós vamos fazer a leitura aqui de João 12, dos versículos 3 ao 6,
onde será revelada qual que era a intenção do coração de Judas. Na verdade, Judas queria roubar aquele dinheiro. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Mas no versículo 6, nós temos a seguinte revelação. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então brilhou o olho de Judas quando ele viu aquele frasco de nardo puro. Aquilo valia 300 denários, era muito dinheiro, praticamente um ano de salário. E certamente Judas queria tomar para si uma boa parte daquele valor, mas ele deu a desculpa de ajudar os pobres. Porém, o coração dele não tinha o menor interesse pelos pobres, porque ele era ladrão. Aquilo que depositamos nossa atenção e desejo, aquilo que almejamos e percebemos como um tesouro, isto terá poder sobre nós e guiará o nosso coração e os nossos esforços. Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Às vezes a pessoa é muito rica, mas o coração dela não está naquele dinheiro, não está naquele patrimônio. E às vezes a pessoa é pobre, mas o coração dela é só cobiça, é só ganância. Então, por isso que Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não importa a sua situação financeira, o que importa é onde está o seu verdadeiro amor. Se nas coisas perecíveis, se nas riquezas, ou se no reino de Deus e na sua justiça. O que você prioriza para a sua vida? Buscar a Deus, ter comunhão com Deus e com Jesus, ou buscar incessantemente somente as coisas perecíveis? É preciso que nos examinemos para verificar o que de fato tem maior relevância em nossa tomada de decisão. Nosso amor está nas coisas ou pessoas deste mundo, ou em nosso Deus e na obediência de seus preceitos? Outro ponto significativo a mencionar é que todas as falsas religiões são sustentadas por intenções egoístas. Isto justifica o fato de serem facilmente aceitas, pois não existe renúncia ou necessidade de domínio próprio, apenas a promoção dos frutos da carne, com uma enganosa pitada de generosidade para acalentar o ego dos seus membros. Então a parte da caridade, da bondade, é apenas um rótulo para esconder as reais intenções, para maquiar a falta de exigência, de renúncia, de autonegação, de domínio próprio. Em determinadas religiões, os membros são incentivados a praticar a caridade, mas como se fosse uma espécie de investimento, entre aspas, que será recompensado oportunamente ou ainda como meio de salvação, o que não encontra base bíblica. As nossas boas obras devem ser frutos do Espírito Santo que habita em nós, e não meramente obras carnais. Nessas falsas religiões, as boas ações não são reflexos da bondade ou sinceridade dos corações dos membros, mas do interesse em receber uma retribuição futura. Analisando esse contexto, a palavra nos adverte. 1 Coríntios 13:3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Mesmo que encobertos, os nossos segredos serão revelados e cada um receberá o que lhe é devido. Não deixemos que nada ocupe o lugar que só Deus deve ocupar em nossas vidas. Que possamos orar como o salmista, Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações.
Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que o eterno Deus possa nos guiar com a sua destra pelo caminho apertado que leva à vida, de modo que jamais nos desviemos, a fim de adentrarmos pela porta estreita, pelos méritos e pela obra consumada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus. Amém. Meus irmãos, se alguém esqueceu de deixar o like, eu vou pedir para deixar o like antes de sair. E também peço que vocês deixem um comentário fixo para que esta live, para que esta pregação ganhe mais relevância na imensidão da plataforma do YouTube. Agradeço todos os comentários. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus. Em nome de Jesus. Amém.